Muita demora, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, a qual João escreveu no capítulo 9. Quem é salvo, dá glória a Deus. João capítulo 9, verso 1 em diante. Tem uma notícia boa para te dar: Jesus está na casa. Ô, irmão, não sei se você entendeu. Se eu falasse que o Lula estava na casa, alguém dava glória. Se fosse o Bolsonaro, davam glória. Mas eu estou falando que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está na casa. Aleluia. Vai nesse mesmo, gente, está ótimo. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste neles as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Bendito és tu, ó Senhor. Bendita é a tua palavra que está sendo ministrada no altar desta casa. Pai Santo, Deus querido, fala com os teus filhos nessa noite. Permita-me, Senhor, ser nesta noite o canal, apenas o meio a qual o Senhor vai falar ao teu povo. Que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Que nessa noite a nossa mente seja levada à obediência a Cristo Jesus. Que nessa noite verdadeiramente haja uma metanoia, uma mudança de mente. E que o teu nome seja glorificado. Ó Espírito Santo de Deus, assopra sobre as nossas vidas. Nos leve para o caminho das mudanças. Nos leve para o confronto à tua palavra. Que nessa noite o Senhor Jesus seja glorificado em cada coração. Eu libero uma palavra sobre a vida daqueles que creem, que a sua mente nessa noite será renovada. Eu libero uma palavra para a vida daqueles que creem, que hoje é o dia da manifestação do poder de Deus na sua história. Até hoje era ponto, mas Deus nessa noite, Ele tira o ponto final e coloca uma vírgula, e Ele começa a reescrever a sua história em nome de Jesus. Se você crê, aplaude e glorifica o Rei da Glória. Mais forte, amém, irmão? Aleluia! Irmãos, nós vamos falar hoje sobre a história do cego de nascença. E lá na frente vocês vão ver que tem tudo a ver com metanoia, com mudança de mente. Irmãos, no texto lido, o Senhor Jesus caminhava com seus discípulos, e eles depararam com um cego à beira do caminho, e os seus discípulos fizeram uma pergunta: quem pecou? Pode parecer uma pergunta tanto quanto simples, mas há um motivo porque nos tempos de Jesus as pessoas perguntavam, porque quando havia um deficiente no meio do caminho, um enfermo, era natural eles perguntaram: afinal, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Coloca para mim Levítico capítulo 21, verso 18 ao 20. Por favor. Levítico. Amém? Falei 18, né? 21, 18, vamos lá. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corpo corvado, ou anão, ou quem tiver rebelido nos olhos, ou sarnas, ou impingentes, ou quem estiver testículo quebrado. Aqui na lei de Levítico está dizendo muito claro que um determinado grupo de pessoas com determinadas enfermidades não poderiam chegar até Deus,
Mas eu te pergunto, irmão, será que este Deus que nós servimos aqui nesta casa é um Deus terrível? É um Deus que, quando olha para uma deficiência, para algo de um indivíduo, esse Deus fala, esse eu não quero adoração? Será que é este Deus que a gente cultua nesta casa? É evidentemente que não. Irmãos, a gente precisa aprender a colocar a palavra de Deus e aplicar no olhar de Cristo Jesus. Então, nos tempos de Jesus, as pessoas sempre, quando via um enfermo, perguntavam, quem pecou? Esse é maldito, esse não pode adorar, esse é um pecador por natureza, por nascença. E aí a gente precisa um pouquinho entrar na cultura judaica. Irmãos, aqui nós lemos lá em João, capítulo 9, a história do cego de nascença, mas a história dele não começou com rejeição. Irmãos, a cultura judaica, ela é linda, ela é muito, como se diz, recheada de valores. Quando um casal engravidava, quando havia uma gestação, a sinagoga, os judeus, faziam uma grande festa. Eles faziam rituais de ações de graças a Deus, porque uma família da terra de Israel teve a bênção de Deus de estar recebendo um filho. E não obstante a isso, o mais legal de tudo, que toda uma comunidade ficava na expectativa de vir a criança ao mundo. Por quê? Porque nos dias de Jesus se esperava a vinda do Messias. E se essa criança do ventre daquela família não fosse o próprio Messias, eles tinham expectativa que ele poderia ser um rabi, um mestre, um rosh, como diz na língua hebraica, ou seja, poderia ser um mestre que iria levar a fé do eterno, poderia ser um mestre que iria ensinar e guardar os mandamentos de Deus. E a história daquele cego, a sua gestação, foi uma gestação muito aguardada. Uma expectativa de vitória, de bênçãos. Passou-se o tempo, a criança nasceu. Irmãos, e ali, pela cultura judaica, a gente dá para entender que houve festa. Aquela criança não é como as crianças nos dias de hoje, que já nasce fazendo selfie, né? A minha filha Júlia, eu fui o primeiro a pegar ela no colo, eu até tremi nas bases, quase que eu desmaiei no dia. E ela, rapidinho, ela abriu os olhos. Os meninos hoje parecem que são mais velozes, não é isso? Não é isso? Mas antigamente, tipo o Ítalo assim, ó, demorava uns 14 dias para abrir os olhos. Então, irmãos, aquela criança não abriu os olhos de forma imediata. Quem é os mais antigos aqui sabe que antigamente os meninos demoravam a abrir os olhos, né, pastora? Demorava. E essa criança, esse cego até então, não sabendo que ele seria uma criança de cegueira de nascença, ele foi levado ao 8º dia para circuncidar. Ou seja, a bênção de Deus estava se cumprindo sobre aquela família. Passou-se o tempo, passou-se os meses, passou-se os anos. A criança não abriu os olhos. Eu li um estudo hebraico que diz o seguinte, que não se sabe se a criança era aquela cegueira que ela não abre os olhinhos, ou se é aquela cegueira que não tem a íris, ou seja, só o branco. Mas de um ou de um jeito era uma dessas duas formas. Passou-se 1 ano, passou-se 2, 3 anos. Aos 5 anos, aquela criança vai agora para a escola, como se fosse o nosso primário nos dias de hoje, chamado Estivá. A Estivá era o quê? Era um preparatório dos 5 aos 13 anos. Então a criança ia aprender o hebraico, a cultura, ia se iniciar nas leis do eterno, mas aquela criança não pôde aprender, ela não pôde inicializar, ela não pôde se alfabetizar, porque ela não enxergava. E dali em diante, começou no coração dos pais uma pergunta: quem pecou? Irmãos, hoje as crianças, elas têm o que eles chamam de bullying, né? Eu tenho a cabeça um pouco grande, então na minha época era balão mágico, né? Pirulito do Chaves, que a coisa toda. E eu
brigava, né? Que a gente não tinha esse negócio com os meninos hoje. A nossa depressão era brigar na rua e apanhar em casa, né? Não era isso? Só que aquele cego deve ter sido muito bulinado. Imagina ele chegando no dia do seu primeiro dia da escola e as pessoas olharem com repúdio. Imagina ele chegando no seu primeiro dia de escola, ele ouvindo as pessoas falarem: olha, ele é um maldito, olha, ele pecou contra o Eterno. Então não foi possível alfabetizar da maneira dos judeus. Então dos 5 aos 13 anos, preste atenção nisso, eu vou começar a pregar daqui a pouco. A criança era total de responsabilidade dos pais. Então, aos 13 anos, chegava o que eles falam de bar mitzvah, que é o momento a qual a criança chega à maioridade e ela vai passar por um processo para saber se ela vai ser mestre ou não. E quando chegava aos 13 anos, se ele fosse um cego, por exemplo, os pais poderiam emancipar e falar: olha, vai embora, some daqui. A responsabilidade agora é sua, o pecado é seu, não é nosso. Os pais daquele cego, eles amavam o judaísmo. De tal maneira que você vai ver lá em 9, mais para frente, que eles ficam com medo de ser expulsos da sinagoga. Imagine você, cheio de expectativa do seu nascimento, muitas promessas, e quando você inicia a sua vida, você é retirado o direito de cultuar o seu Deus. Você é tirado o direito de buscar aprender as leis do Eterno. Imagine você ter, por exemplo, tem pessoas que a gente fala, olha, na gestação daquela criança era muito bom, era muito legal, mas quando nasceu alguma coisa mudou na família, alguma coisa parece que foi quebrado, foi retirado, o casamento acabou, a criança tomou o lugar do pai, da mãe. Foi isso que aconteceu com o cego. E os seus pais, todos os dias, ouvia a mesma pergunta que os discípulos faziam a Jesus: quem pecou? Eu fiquei refletindo neste texto muitas e muitas vezes, e eu fico imaginando quando aquela criança, agora um pré-adolescente, chega aos 13 anos. É o momento do bar mitzvah dele. É a hora que ele vai ter que chegar diante, lá no templo, e recitar toda a Torá. Não é como a gente lê aqui na igreja, não. Vai ter que recitar de forma oral. E ele foi certamente reprovado. E não somente reprovado, ele foi apontado. E eu fiquei pensando, puxa vida, para aqueles pais também não foi fácil ver a deficiência do seu filho. E o pai tinha que tomar uma decisão. E que decisão é essa, pastor? É uma decisão que ele tinha que tomar. Ou ele deserdava o seu filho, tirava a bênção do pai, ou ele iria contra a religião dele. O problema da religião é que ela escraviza as pessoas. O problema da religião é que ela afasta as pessoas de Deus. Jesus não veio fundar uma religião. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o judaísmo não entendera muito bem isso. E o mais legal é que esse bar mitzvah que o cego passou por ele, o Jesus também teve. Por isso que a gente não vê na Bíblia a história de Jesus dos 12 aos 30. Ele vai estudar provavelmente com os fariseus, ele vai ser um doutor, um mestre, um rabi. Tanto é fato que os mestres da época chamavam Jesus de rabi, de mestre. E o interessante que o pai daquele cego, a paternidade é quebrada. Daqui a pouco eu começo a pregar, estou só explicando toda a história. E aquela criança ou aquele pré-adolescente, seja o que você quiser, ele só tem uma opção, que é para as ruas e mendigar. Interessante que todas as vezes que ele estava pedindo, mendigando,
Ele havia sido deserdado, ele não servia para aprender a língua hebraica, ele não sabia para ser mestre, ele foi rejeitado por todos da sociedade, pelos seus pais ele foi abandonado. E todas as vezes que alguém ia dar ele uma esmola, os judeus faziam um ato, que era de cuspir ou escarrar. Então o que era esse ato de cuspir e escarrar? Passava uma pessoa perto dele, cuspia. Em outras palavras, eu não coloco no meu ventre a mesma saliva de um maldito. Imagine você passar a vida inteira passando pessoas e você no meio do caminho e as pessoas cuspindo, as pessoas te ferindo a sua alma, ferindo o seu sentimento, olhando para a sua vida dizendo, está ali um maldito, não presta, não serve para nada. Queridos, essa era a história daquele homem. Ele não podia frequentar o templo, porque ele era um maldito. Ele não podia guardar o Shabat, porque guardar o sábado, um maldito não poderia guardar com a sua família. Ele foi retirado do convívio familiar. Ele foi deserdado pelos seus pais. Ele foi abandonado. Mas um dia, próximo ao sábado, ao Shabat, ao dia de descanso, cego ele não enxerga, sim ou não? Sim ou não? Mas cego tem uma qualidade, que é ouvir. E ele ouviu passos vindo em sua direção. E aquele fatídico dia, pessoas chegando próximo dele, e ele ouve a mesma pergunta que atormentou a sua vida por muitos e muitos anos. E que pergunta que é esta? Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Imagino eu, com essa cabeça grande que eu tenho, que ele deve ter pensado, puxa vida, vão responder que fui eu, vão responder que foi meu pai. E os discípulos perguntam ao mestre, mestre, quem pecou? E o mestre vai responder, nem ele e nem seus pais. Isso tudo é para a manifestação da obra de Deus. Eu imagino que ele fez igual você agora, ele vibrou. Eu imagino que ele falou, puxa vida, alguém falou diferente dos demais mestres. Finalmente eu achei um rabi, um roche, alguém que manifestasse algo diferente. Eu fico imaginando ele ouvindo os passos. E o mestre foi em sua direção. Eu fico imaginando que ele poderia ter pensado, agora ele vai me dar uma boa esmola. Agora ele vai me dar um abraço. Quem sabe ele vai falar algo que vai mudar a minha vida. E aquele mestre, chamado Jesus, faz o mesmo ato dos demais. Que foi o quê? Cuspir. Ele deve ter pensado assim, ele é igual aos outros. É mais um falso profeta. É só mais um. E o interessante é que ele não pediu que ele fosse curado. Ele não foi provocador do milagre. Jesus, ele cospe, ele faz um lodo, passa nos olhos e só dá uma palavra. Pergunta, que palavra é essa? Pergunta para mim. Eu não vou responder enquanto todo mundo me perguntar. Que palavra que é essa? Vai e lava-te em Siloé. Tem uns que estão assim, o que ele está falando? Deus vai falar com você nessa noite. Siloé significa enviado. Interessante que Jesus untou os seus olhos e ele foi para o tanque de Siloé para se lavar, mas ele continuava cego,
Por que Jesus cuspiu então Diego? E fez um lodo? Por que Jesus não liberou uma palavra? Porque eu aprendi uma coisa, que todo milagre tem um propósito de Deus por detrás de todas essas coisas. A mesma coisa que feriu ele a vida inteira, aquilo que era maldição, vai se transformar em bênção para a vida daquele homem. Eu não sei se você está entendendo, aquilo que tem ferido a sua história, aquilo que tem machucado o seu coração, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Ele vai pegar o que é vergonha e vai usar para mudar a sua história. Jesus, querido, Ele usou o mesmo método dos religiosos. Ele cuspiu, porque ele estava querendo ensinar o seguinte: foi aí que eles te machucaram, foi com isso que eles te feriram, eu vou usar isso. Eu vou pegar isso que você tem medo, pavor, e eu vou transformar isso em um instrumento do meu Pai para mudar a sua vida. Eu não sei se eu falo para pessoas aqui nessa noite que foram deserdadas pelos seus pais. Quem sabe eu falo para pessoas aqui que a vida o deserdou. E você veio a este mundo com a mesma pergunta dos demais: meu Deus, por que eu sofro tanto? Você casou mulher direitinho, casou noivô, fez tudo bonitinho e o seu casamento tem sido só perdas. E você se sente como uma deserdada no casamento. Eu tenho uma notícia para te dar. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. E eu profetizo sobre os casais dessa casa que não vai chegar o divórcio na sua família. Não vai ser, o destruidor não vai tocar no seu casamento. O vinho não vai faltar. Porque Jesus está contigo. Talvez eu falo para homens aqui que gostaria de receber um abraço do pai. E o seu pai, quando você aproximar, fala: vira homem. Talvez eu falo para mulheres aqui que nem conhece a mãe, foi criada por vós. A vida te deserdou. E aí você cresceu, e todo mundo que se aproxima de você tira uma lasca de você, fere o seu coração. E até hoje, você é como esse cego de nascença. Está na beira do caminho, perguntando: o que eu fiz para Deus, para eu estar vivendo esse inferno na terra? Querido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus vai pegar aquele ato nojento de escarrar, de cuspir, de amaldiçoar. E Ele vai começar o seu milagre não do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Aquele cego não precisava apenas da sua cura física. Ele precisava passar por uma cura interior, aonde ele seria lavado toda a sua alma, as feridas. Porque eu aprendo uma coisa: quando eu vou para o enviado de Deus, a Jesus Cristo, eu chego de uma maneira e levanto de outra maneira. E aquele homem foi para Siloé. Mas aí você vai perguntar: pastor, mas não pode, como que um cara pode entrar no tanque de Siloé se ele não tinha autorização, porque ele era um maldito? Simples, porque o mestre mandou. Eu estou te dizendo, o mestre mandou nessa noite te dizer a teu respeito: o dia da sua vitória chega hoje para aqueles que creem em nome de Jesus. E o mais fantástico de tudo isso, aquele cego vai se lavar em Siloé. Um dos sonhos de todo judeu era se banhar no tanque de Siloé para poder passar pelo processo de purificação para cultuar o Deus no templo. E ele entra no tanque de Siloé, ele se lava,
e ele começa a enxergar. E o mais legal de tudo, que no lugar da vergonha, Deus derrama a dupla honra. Eu me lembro que quando eu fui casar, vou contar, quieto, tô nem aí. Em julho, aquela que está rindo lá foi o anjo Cupido, que eu ficava atormentando ela. Eu vou, né, sou profeta, vou crer, né? Normal, né não, Reca? Aí, irmãos, falei que eu ia casar, quebrei. Aí, faltando um mês para casar, não tinha lugar para morar. Eu ganhava R$1.200. Aí eu falei com a mulher assim, vai ficar difícil, né? Ela, não, vamos casar, porque Deus manda casar, então nós temos que casar. Eu falei, então nós vamos casar. Aí, irmão, se eu morar de aluguel, o aluguel era R$800. Eu não tenho filha grande, né? A Évora é minha filha de coração, é filha da minha esposa. Da noite para o dia eu virei pai. E a menina parecia um trator para comer. Eu nunca vi uma menina comer tanto na minha vida. 15 pães de manhã, eu falei, vai durar uns 2 dias. De noite eu não tinha mais. Eu falei, para onde que vai tanto pão nessa menina? A minha esposa também trabalhava, ganhava uns R$800, pagava o aluguel de 800, mas condomínio, Nós tínhamos uma TV velha, um tubão, sofá era daquele jeito, passou na mão de uns 10, do primo, né? Aí casamos, irmão. Aí eu fui trabalhar numa empresa. Aí o cidadão virou para mim e falou assim, aqui, quem precisa trabalhar aqui é você. Eu não preciso não, quem tem família aqui é você. Se quiser esse salário. Eu continuei, devendo até a tampa. Falava assim, Deus, o Senhor manda a gente casar. Eu fiz. Eu me lembro que uma vez nós fomos num restaurante, falaram assim, eu tinha R$4 no bolso, rapidinho um testemunho. Era R$5 no bolso. E falaram assim, vamos dividir a coca. Eu pensei, se eu dividir a coca, a menina não come o pão para a escola. Eu falei, mas come demais, mas não pode deixar a menina para a escola com fome. Não, eu não gosto de coca não, eu gosto de melancia, Coca-Cola faz mal. E o pessoal tomando a coca gelada. PVA do meu carro, 5 anos devendo, que miséria, irmão. Vidro quebrado, sem estepe. Aí eu ia, pegava o ônibus do Jardim Vitória, lotado, cotovelada na cara. Aquele povo, me parecia até porco, galinha dentro do ônibus. Aí eu falei com Deus, Senhor, eu vou continuar firme. Chegava na igreja, perto do pastor, vamos falar de Bíblia? Você não tem 2 cestas para arrumar aí, não? E ali eu recebi a cesta básica. E durante 1 ano, irmão, que prova, que provação. Mas em nenhum momento a gente pensou em abandonar o Senhor. Passou-se 1 ano, meu pai deu um pedaço de terreno antes que a gente construiu a nossa casa. Viramos e falamos assim, pai, vou construir aqui, só que eu não tinha dinheiro. Então a gente tinha que morar em algum lugar que não pagasse aluguel. Aí a minha sogra foi fornecer um barracão ali na Vila São Jorge. Só que a laje vazava. Então eu e minha esposa colocamos pregador de roupa num saco preto, porque se chovesse, não chovesse na nossa cabeça. Era macarrão de segunda a segunda. Macarrão, para a gente poder construir. Então, quando a gente ia num lugar e comia, eu falava, come bem, porque você sabe que segunda-feira é macarrão. E nós comia bem. Chegar na casa dos irmãos, a panela até tremia. Cada Marília ali, então, coitada. Mesa farta, nós vamos, come. E aí, passou-se 6, 7 meses. Conseguimos construir a nossa casa. Marília nos abençoou.
o irmão nos abençoou e Deus começou a derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Foi o maior momento da minha história, porque eu vi que Deus nunca me abandonou. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o nosso Pai. Ele não nos abandona, igreja. Em tudo eu vi a mão de Deus. Em tudo. Passava na blitz, Leco. Oh Deus, por favor, não deixa eu pegar o carro não. Os policiais, quando fazia assim, pode ir embora, pode ir embora. Oh, glória a Deus. Eu não pagava porque eu não tinha condições, que tinha dinheiro, eu não tinha condições. Em todo esse tempo, Deus sempre trouxe a provisão. E aquele lugar que eu fui chamado, se quiser ficar, fique, se não quiser, vá embora. Um dia o meu patrão girou, eu ganhei uma licitação de milhões para ele. Ele virou e falou assim: Diego, tem um negócio diferente na sua vida, que você vai virar chefe aqui, eu vou te pôr para coordenar, você não tem curso de direito em coisa alguma, mas eu vou te colocar, porque você tem algo em você que é de liderança, e aonde você põe a mão, abençoado é. Aí eu falei com ele: não sou eu, é o Deus que eu sirvo, porque aonde eu piso, abençoado é, aonde eu ponho as mãos, abençoado é, porque eu tenho promessa de Deus. Irmãos, não desista, não desanime. Aquele cego foi curado, e ele agora passou a dar testemunho de que Deus fazia na vida dele. O seu está em João 9, por causa do nosso tempo, senão a gente vai perder, e eu tenho que entregar 9 horas, 9 e pouquinho, né? Meia-noite, estou brincando. Irmãos, as pessoas chegavam para ele e falavam: você não é um cego? Eu quero liberar uma palavra sobre a vida daqueles que creem. Aqueles que viram você na vergonha, eles vão falar: você não era o fracassado? E as pessoas vão ver que a vitória está na sua mão, na sua história. Todos aqueles que se levantaram contra a sua vida verão o tamanho do Deus que você serve, porque você é filho, porque você tem promessa, e quem te prometeu é fiel para cumprir as tuas promessas. Ora baixarandarabassure. Chegando ao final, então chamam um cego no dia no sábado, no Shabat, no dia do descanso, chamam ele para o interrogatório. A última vez que ele entrou na sinagoga foi quando ele foi apresentado. Agora ele entra na sinagoga vendo. Irmãos, talvez a sua vida tenha sido uma vida de escuridão, mas eu profetizo que você vai começar a enxergar. Você vai começar a enxergar os milagres que estão chegando na sua vida. Milagre a gente não agradece só quando acontece, não. É quando antes de acontecer você já começa a crer. E pergunta: quem te curou? O que aconteceu com você? Ele conta a história. Logo depois, quem que é este homem? Ele fala assim: é um profeta. E começa a interrogar, e não satisfeito com a resposta dele. E esse homem, ele é pecador? Ele fala: se é pecador eu não sei, mas eu sei que de uma coisa: se ele fosse pecador, Deus jamais o responderia. E eu sei de uma coisa: que ninguém foi curado um cego de nascença se não foi um enviado de Deus. O que eu quero te dizer, querido, o seu milagre, Jesus já separou do jeitinho de você, é do seu tamanho, é do seu tamanho. E agora aquele homem está testemunhando, e ele ficou atrevido. Ele falou: rapaz, vocês querem ser discípulo dele também? Os fariseus num dia falaram: não, nós somos discípulos de Moisés. Aí chama os pais. Imagina a cena, irmão, dos pais entrando na sinagoga, e eles perguntam: este teu filho? E os pais: ele era cego? Era mesmo. E temendo ser expulso, os pais fazem uma pergunta: pergunta a ele, quem curou ele? O cego, ele é expulso da sinagoga por causa do testemunho.
Irmãos, não espere ter amigos quando você estiver na bonança, viu? Não espera, porque Deus tira os falsos amigos do seu caminho. Não adianta, irmão, sucesso às vezes é um pouco solitário, mas com homens, mas sempre com Deus. E Deus vai tirar todo mundo do seu caminho, que virar as costas, e vai te mostrar quem são os verdadeiros. E você vai orar por essas pessoas. E agora, aquele homem sai de lá da sinagoga curado. Diga assim: é nesta noite, Deus toca na minha mente, muda o meu entendimento, e eu creio que eu saio daqui com o meu milagre, porque eu creio na renovação da minha mente, da minha alma. A minha alma, ela é curada para a glória de Deus. E aquele não acaba por aí não, irmão. Milagre é bom, sim ou não? Mas Jesus é melhor. Aquele homem sai da sinagoga andando e vendo. A Bíblia diz que Jesus fica sabendo que ele tinha sido expulso. E Jesus vai ter um encontro com ele. Irmãos, quem conhece a voz de Jesus sabe quando ele está falando na casa, né, pastora? Quem conhece a voz de Jesus, não olha para um cabeçudinho igual eu, não olha para um feinho igual eu. Quando olha para mim, fala: não é o Diego que está falando, não é o pastor Diego que está falando. Quem está falando ali é Jesus para a minha história. E Jesus aparece no caminho, e Jesus fala com ele. Mas espera aí, ele não sabia qual era a face de Cristo, mas ele conhecia a voz de Jesus. Em outras palavras, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ovelha de Jesus conhece a voz de Jesus. Eu não preciso ver fogo, anjo passando aqui por cima, para saber que Jesus está na casa. Eu não preciso ter experiências sobrenaturais, porque quando eu ouço a palavra de Deus, eu consigo enxergar Jesus falando ao meu coração. E aquele homem, quando ouve a voz de Jesus, ele se rende aos pés de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Confesso que eu tentei resumir o máximo, por causa do nosso horário. Mas se algo entrou no seu coração nessa noite, porque para ter milagre tem que ter mudança de mente, renovação do vosso interior. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. Talvez eu falo para pessoas aqui, que entraram aqui nesta casa, dizendo o seguinte: por que eu, Deus? Faço tudo direitinho. Será que eu estou carregando maldição hereditária, maldição até a 4ª geração? Por que eu, Jesus? Porque tudo que eu faço dá errado. Que deserto é esse que não acaba? Que noite escura que não termina nunca? E aí eu volto à palavra, pois está escrito assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez eu falo para pessoas aqui que a vida sentimental está uma bagunça. E todas as vezes que você se relaciona com alguém, alguém tira uma lasca de você. Você não sabe que ter um Natal de família. Talvez você tenha até mesmo inveja de quem tem. Mas Jesus te trouxe aqui antes dele mudar a sua história. Ele quer renovar a sua mente. Ele quer transformar o seu interior. Põe a mão no seu coração. Jesus está na casa. Talvez a vida te deserdou. Talvez você é uma cega espiritual. Mas o Mestre está aqui.
E tudo que tem te acontecido tem um propósito dos céus, que é para que a obra de Deus seja manifesta na sua vida. Vá, entre em Siloé, mergulhe no enviado, mergulhe em Cristo, se renda a Jesus Cristo. Fala: Jesus, eu estou cego, eu não consigo enxergar o Senhor, eu estou cego. Talvez eu falo para pessoas que mergulharam nas drogas, no álcool, na pornografia, porque você achou que essas coisas seriam o suficiente para te trazer um pouco de alegria. Isso é cegueira. Talvez você se doou tanto para aquele homem, e você está vendo que o tempo está passando, e a sua vida continua a mesma, o vazio existencial está aí dentro. Não é filho, não é casamento, não é dinheiro, não é bens materiais. É Jesus Cristo que você precisa ouvir. É de Jesus que precisa entrar nesse coração, para transformar esse coração de pedra num coração de carne, um coração vivo. Fala com Jesus. Oh, Senhor. Não fique calado. Oh, Senhor. Oh, Xaramandarabassugi. Renova-me, Senhor Jesus. Pede Ele nessa noite. Já não quero ser igual. Declare. Renova-me, Senhor Jesus. Pede para Ele renovar as suas forças. Em mim seu coração. Declare para Ele nessa noite. Porque tudo que há dentro de mim É verdade, Jesus. necessita ser mudado. Fala com fé que precisa ser mudado. Tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti. necessita mais de ti. Canta mais uma vez. Adora o Senhor, vai. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Não queremos ser mais igual como era antes, Senhor. Renova-me, Oh, Espírito de Deus, Senhor Jesus. renova nessa noite vidas neste lugar, Pai. Vai em mim teu coração. Põe em nós o Teu coração, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado. necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Baixinho, baixinho. Jesus tem um fardo leve e suave para trocar com você aqui nessa noite. Quem recebe esse fardo leve e suave de Jesus? Eu estou te dizendo e afirmando diante da igreja do Senhor e da palavra revelada, que tudo que tem sido vergonha na sua vida, Deus vai usar isso, tudo que está acontecendo na sua história. Não foi Deus que colocou, mas Ele pega tudo que é maldito e transforma em bênção. Se você se render aos pés de Jesus, se você deixar a religiosidade de lado e se derramar diante dessa graça abundante, e falar: Deus, muda o meu interior, para onde que for, eu vou continuar firme em Tua presença. Talvez você está cansado e sobrecarregado, e Ele nessa noite, Ele pega o seu fardo e entrega para você um fardo leve e suave. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o renovo de Deus chegou. Deus vai dar dons a pessoas nessa casa. Deus está derramando ferramentas espirituais
na sua vida para testemunhar o milagre que Ele está fazendo nessa noite. O seu ministério não vai ficar estagnado. O seu chamado não vai parar, porque quem te chamou não foi homem, foi Deus. E eu profetizo um novo momento sobre a sua vida. Que as palmas louvem o nosso Deus. Mais forte para Jesus.